Olá, oitavo ano A do Antônio Jesuíno, oitavo ano B do Paulo Ferraz. Nós vamos começar agora nossa aula de geometria, onde nós vamos falar de figuras congruentes, certo? Nós já vimos um pouquinho, mas não ficou bem claro nas atividades anteriores. Nós vamos estar assim repetindo para clarear mais, porque é um assunto bem importante que a gente precisa aprender bastante. É um dos que mais vai cair nas provas de Enem para vocês estarem sendo bem sucedidos no Enem, ok? Então, dois segmentos eles são congruentes quando eles têm a mesma medida. Por exemplo, se eu tiver dois segmentos de reta que tiver a mesma medida, 2 centímetros, por exemplo, eles são congruentes, ok? Mas nós vamos falar sobre congruência nos triângulos, ok? E aí, dois triângulos, para eles serem congruentes, como vocês já viram a palavra congruência, significa igual. Então, para os triângulos serem congruentes, eles têm que ter lados semelhantes, iguais, ângulos iguais, por exemplo. E aí são classificados em 4 casos de congruência. O primeiro caso, se observa lado, ângulo, lado. Aqui o L de lado, o A de ângulo e L de lado. Então, em um triângulo, vou fazer aqui um triângulo. Nós temos aqui um triângulo ABC, certo? Triângulo ABC. E aí nós temos aqui, deixa eu botar esse lado, esse cor aqui para cá, para melhorar bem aqui, abrir mais espaço, ok? Lado, ângulo, ângulo. E aí nós temos dois triângulos aqui, o triângulo ABC, que é esse triângulo que eu acabei de fazer, e o triângulo, digamos, EFG. Não importa o nome do triângulo. O que nós queremos é aprender aqui sobre a congruência dele. Aí nós temos aqui o triângulo, letra feia, professor, o triângulo EFG, ok? E aí nós queremos saber se esses triângulos eles são congruentes. No primeiro caso, ele tem que ter lados e ângulos semelhantes, certo? Tem que ter lados e ângulos semelhantes. O desenho ficou menor aqui porque ele está por conta do espaço. Aí eu tenho que esse lado é semelhante a esse aqui é semelhante a esse, e esse ângulo aqui, ó, é semelhante a esse, tem a mesma medida, mede 30 graus, por exemplo, 30 graus. Então, esses triângulos, eles são congruentes, ok? Nesse caso, nós temos dois triângulos congruentes. No primeiro caso, quando eu tenho dois lados, onde os triângulos têm dois lados com a mesma medida e um ângulo com a mesma medida, certo? No segundo caso, ele precisa ter todos os lados com a mesma medida. Triângulo ABC, ele tem que ter todos os lados com a mesma medida. HIJ. Nós temos aqui o triângulo ABC, que é congruente ao triângulo HIJ, porque eles têm todos os lados iguais. Tanto faz ter esses 3 tracinhos, como não ter nenhum traço. Então, eles só vão ser congruentes quando eles tiverem os seus lados iguais. Mas, professora, se esse lado aqui fosse igual a esse e esse igual a esse, aí não seria congruente, porque precisam ser os lados correspondentes dos triângulos. Mas por quê, professora? Imagine aqui que esse triângulo ele está em uma folha de papel. Se eu dobrar essa folha de papel, esse lado
esse lado, ele vai ser correspondente a esse. E esse lado, correspondente a esse. Esse lado aqui vai ser correspondente a esse. Então, para que eles sejam semelhantes, eles precisam ter lados correspondentes iguais, ok? Então, no primeiro caso, nós precisávamos que o triângulo, é necessário que o triângulo tenha esse lado que é correspondente com esse semelhante, por exemplo, qualquer um desses ângulos iguais, se for esse ângulo aqui, ele é correspondente com qual? Com esse, não é? Então, ou esse ângulo com esse com esse ou esse aqui com esse, ok? Tem que ser os lados e os ângulos correspondentes. No terceiro caso, aí nós diz assim, voltando aqui, eu vou dizer que esse triângulo, triângulo ABC, é congruente com esse triângulo, que é H, I e J. Aí nós temos o terceiro caso. No terceiro caso, os meus triângulos precisam ter dois ângulos iguais e um lado igual. Esses lados têm que ser correspondentes. Aí eu tenho aqui um triângulo. Tem um triângulo aqui, ABC, onde ele tem esse ângulo aqui de 20 graus, por exemplo. E aí eu tenho aqui um outro triângulo, que está muito mal feito. OPQ, por exemplo, meu outro triângulo. Essas letras é só para dar o nome aos triângulos, ok? E aí, para que esses ângulos aqui eles sejam congruentes, eles precisam ter ângulos e lados iguais, não é isso? Os lados correspondentes e ângulos correspondentes. Por exemplo, imagina aquela técnica de dobrar a folha do papel que eu falei. Se eu sobrepor um triângulo sobre esse, imagina que eu dobrei aqui o quadro. Esse lado vai ficar sobreposto nesse, então ele é correspondente a esse. Esse lado aqui vai ser correspondente aqui, ó. Esse ângulo correspondente a esse aqui, ó. E esse aqui correspondente a esse. E os lados, a mesma coisa, ó. Esse lado é correspondente com esse aqui, ó, e esse aqui. E professora, se eu já tenho aqui as medidas desse triângulo aqui, desses dois ângulos, né? Que eu preciso de dois ângulos congruentes um lado, nesse terceiro caso. Aí, eu tenho aqui que essa medida bem aqui é 40 graus. Nesse caso, os nossos triângulos eles não seriam congruentes, porque esses dois lados são correspondentes e têm medidas diferentes. Aí eu tenho que esse lado aqui é igual a esse. Aí eu vou, presta atenção aqui que eu tenho o lado, ok, lados correspondentes iguais. Mas eu tenho aqui também um ângulo correspondente igual, ok? Mas eu tenho bem aqui, ó, um ângulo que não é igual. Para ser congruente, esse aqui precisa também medir 20 graus. Aí, nesse caso, nós temos dois triângulos congruentes. Temos que prestar atenção aqui. Se esse ângulo medir 20 graus e esse aqui medir 30, professora, é congruente? Não. Porque o ângulo que é igual a esse aqui, ó, tem a mesma medida, mas eles não são correspondentes. Então, nesse caso, ele não seria dois triângulos congruentes. Só seria se esse ângulo medisse 20 e se esse aqui medisse 30, nada a ver. O importante é que tenha dois ângulos iguais e um dos lados iguais. Esse é o nosso terceiro caso de congruência nos triângulos. Aí nós temos aqui o quarto caso, que nós temos que ter pelo menos um lado e dois ângulos congruentes, que é quase a mesma coisa desse segundo. Nós só temos que entender
que eles precisam ser correspondentes, os lados correspondentes. Ó. Aqui é A, B e C. Aí eu tenho outro triângulo aqui. Ó. E, F e G. Quem é correspondente aqui? Ó? É A, que é correspondente com G, C, que é correspondente com E, e B, que é correspondente com F. Então, nesse caso, eu tinha que ter qualquer um desses ângulos aqui, precisaria serem iguais. Se eu tiver esse aqui e esse, ok. Preciso ter dois ângulos, né? Esses dois, ó, já dá congruência, ó, dois ângulos iguais. E qualquer um desses lados aqui, ó, quem forem iguais. Quando você vê, se eu tenho um traço aqui e eu colocar um traço aqui, eu estou dizendo que esse lado é igual a esse. Dois tracinhos, porque se eu colocar o mesmo traço aqui, vai dar a mesma coisa, ó. Entendeu? Então, nós precisamos, além de analisar as medidas dos ângulos, as medidas dos lados, eu vou precisar também entender quando é que o lado, o ângulo é correspondente ao outro, porque se eu tiver aqui, nesse caso bem aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é igual a esse, né? Pelo desenho. Mas ele não é correspondente a ele. Então, nesse caso, estaria negando esse quarto caso aqui dos ângulos correspondentes iguais, ok? Então, essa é a nossa primeira videoaula de geometria, tá bom? Abra um livro aí, ó, vocês vão estudar esse conteúdo da página 104 até a 107. Abra um livro para acompanhar a videoaula, para facilitar o entendimento, tá bom? Nos vemos no WhatsApp.